Olá, eu sou Viviane e eu vim trazer hoje para vocês uma série de frases coletadas de grandes autores que nos levam a refletir um pouquinho sobre o consumo, sobre como o consumo é observado na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas antes disso, eu peço que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa acompanhar com mais frequência os conteúdos que a gente traz para você. A primeira frase que eu tirei foi de Adam Smith. Ele disse o seguinte, que o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda produção. Hoje, a nossa sociedade, as grandes produções que existem, elas foram feitas e projetadas única e exclusivamente para nos levar ao consumo exagerado em tudo que nós fazemos, em tudo que nós precisamos. Essas produções, elas não nos colocam apenas aquilo que é necessário, elas nos colocam aquilo que é o exagero, o consumo extremo além daquilo que nós precisamos. Então, quando Adam Smith disse que o consumo é a única finalidade, o único propósito de toda produção, eu entendo que ele queria dizer isso, que tudo aquilo que é produzido em larga escala, na maioria das vezes, é para te levar ao consumo exagerado mesmo. E William Beveridge, ele disse, o fim material de toda atividade humana é o consumo. É o mesmo pensamento do Adam Smith praticamente, né? É que toda atividade, todo trabalho, toda produção, tudo aquilo que é feito, produzido, construído, é para levar ao consumo. Esse consumo ele pode ser um consumo normal, moderado, um consumo necessário, consumos em vários aspectos, mas na maioria das vezes esses consumos eles são o exagero que nos levam a ter uma falsa expectativa de realização, né? E aí é onde a gente tem que tomar cuidado com todo o consumo que a gente vai fazer, com tudo que a gente vai comprar, para que a gente olhe realmente o fim daquela produção que foi feita e se aquilo é para você nesse momento ou não. Então a gente precisa parar um pouquinho sempre para pensar e analisar qual foi o fim exatamente daquilo. Hoje as grandes marcas, elas nos colocam muito isso. Elas nos enchem os olhos, como se aquilo fosse essencial para a vida da gente, sendo que, na verdade, você passa a ser apenas o embaixador de uma marca ou de outra para que você consuma exageradamente aquilo, né? Então, a gente precisa aprender a observar um pouquinho esses detalhes também. E John Piper, ele disse que a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. É uma das frases que eu mais gosto de pensar, porque hoje a nossa cultura, ela nos leva mais ao ter do que ao ser. Muitas vezes a gente tira daquilo que nos faz sobreviver de maneira digna, de ser pessoas melhores, de sermos pessoas com mais qualidade de vida, com mais conforto, com mais estabilidade, com mais tranquilidade, com mais paz, para ter aquilo que nós não precisamos, ter aquele excesso de algo que você não vai usar. Então, essa frase, ela sempre precisa levar a gente a pensar aquilo que te reduz do ser para ter. É muito mais importante você ser, você se sentir, do que você ter alguma coisa que você não precisa, às vezes só para demonstrar para as outras pessoas, para o exterior das outras pessoas, aquilo que você na verdade não é. Porque a gente precisa mais sentir do que ter alguma coisa. O ter, ele é muito relativo, cada um sobrevive com aquilo que pode, com aquilo que realmente precisa, uns com um pouco mais, outros um pouco menos, mas o importante mesmo é a gente saber analisar que o ser é muito mais importante do que o ter. Zygmunt Bauman, ele disse assim, que
a sociedade de consumo, ela prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação dos seus membros, assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles. Essa também é muito forte, porque o consumo ele só vai prosperar, ele só vai crescer e ele é trabalhado para isso enquanto ele tornar não satisfeita os seus membros, né? As pessoas que ocupam a nossa sociedade, cada vez que elas estiverem menos satisfeitas, o consumo vai trabalhar mais com essas pessoas, ele vai trabalhar mais o nosso psicológico, ele vai trabalhar a nossa infelicidade. Só que eles vão trabalhar isso de uma forma muito invisível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Por quê? Porque quando a gente olha, a gente pensa que tudo aquilo que nós precisamos está naquele bem que a gente deseja consumir naquele momento. E aí a mídia, as propagandas, elas vão trabalhando muito isso para que você se sinta cada vez mais infeliz e a cada infelicidade você consuma mais e consuma mais e consuma mais. Então a gente precisa aprender que a nossa felicidade, ela não está ligada àquilo que a gente consome, àquilo que a gente pode comprar. A nossa felicidade, ela está mais ligada naquilo que nós podemos ser, na maneira como nós podemos crescer, na maneira como nós vamos estar daqui a 10 ou 20 anos, quando nós envelhecermos. Então, a nossa felicidade, ela tem que estar como um objetivo também a longo prazo e não a curto prazo, não ao imediatismo que nós colocamos sobre as coisas e sobre o consumo que nós fazemos diariamente e que nos levam, sem perceber, à não conquista da nossa estabilidade. A nossa estabilidade financeira ela vai ficando cada vez mais adiada, para que a gente possa satisfazer uma felicidade que às vezes não é real, às vezes não é aquilo que você precisa naquele momento que vai te deixar feliz, mas tudo foi plantado na nossa cabeça para que seja assim. Se você não tiver isso, você vai ser infeliz, se você não tiver isso, você vai ser diferente das outras pessoas, sendo que na verdade o que é importante é a maneira como a gente se sente em relação ao mundo que a gente vive hoje, que é muito mais preço do que valor. Então a gente precisa aprender também a analisar isso e se autoanalisar e saber que a nossa felicidade ela é uma conquista também a longo prazo e não só imediata. Galigares, ele fala muito do jogo do contente. Ele diz que a filosofia do contente é uma armadilha de consumo. A existência tem amplitude que inclui medos, perdas e dores. O jogo do contente, essa filosofia do contente, ela consiste em encontrar algo para se estar contente em qualquer situação por que passemos. Existem, no meu ponto de vista, duas formas de enxergar essa filosofia do contente, né? Você pode tirar de tudo aquilo que acontece na sua vida algo bom. Sempre tem alguma coisa boa que a gente pode retirar de uma situação, ou um aprendizado, ou uma experiência que você leva para a sua vida, ou procurar a melhor intenção naquilo que não foi bom, naquilo que fizeram com você. Às vezes existe uma intenção, existe um motivo. Então, essa filosofia do contente, nesse lado mais espiritual mesmo, ele traz isso para a gente, que é a gente tentar ver o bem em qualquer situação. Só que também existe um outro lado, que é fazer com que a gente esqueça que na vida a gente tem medo, tem perda, tem dor, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é porque você sofreu uma perda que você tem que compensar isso no seu consumo diário, que você tem que compensar essa dor indo num shopping fazer uma compra, que você tem que compensar a sua tristeza trazendo algo de material junto com você. E aí a gente pode confundir esse jogo do contente achando que essa felicidade que a gente precisa ter em todos os momentos está ligada a isso também. A gente não pode esquecer que na vida da gente as perdas, os medos, as dores, elas vão fazer parte da minha vida, da sua vida, da vida de qualquer pessoa que rodeia
esse mundo de ser vivo que nós estamos, né? Então, uma armadilha para a gente se a gente não souber tirar o lado positivo de tudo isso. Então, quando ele coloca para a gente que essa armadilha é porque na visão mais racional que nós temos, às vezes a gente traz como compensação de medos e tristezas essa questão de querer consumir muito mais do que nós precisamos para compensação de algo que não está legal dentro da gente mesmo, na nossa cabeça, e aí a gente precisa descobrir onde que está a fonte disso tudo para fazer o jogo do contente valer a pena mesmo e aprender a utilizá-lo de uma forma mais essencial, mais necessária, mais saudável para a nossa vida. Estar contente, tirar da vida, tirar dos fatos, dos acontecimentos, aquilo que realmente é importante, aquilo que vai te fazer autoanalisar cada situação que você vive e não apenas trabalhar o seu pessimismo, né? Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente e a gente fica o tempo inteiro no pessimismo. Ah, porque foi comigo? Ah, porque aconteceu comigo, que se fosse com outra pessoa não teria acontecido, e a gente trabalha sempre esse pessimismo. Então, o jogo do contente, na sua forma essencial, ele tem que servir para que a gente aprenda a extrair tudo de bom que acontece na vida da gente a cada minuto, a cada segundo. Alexia Supertramp, ela disse que o consumo é uma máscara que compramos achando ter então comprado a felicidade. Aqui ela diz o seguinte, que toda vez que a gente se sente triste, que a gente tenha uma frustração, algo que não está legal dentro da gente, muitas vezes a gente vai compensar isso comprando alguma coisa para então achar que comprou a felicidade. E na verdade o que acontece é que quando nós agimos assim, quando a gente mascara as nossas dores e também mascaramos a nossa felicidade, a gente pode descontar as nossas necessidades pessoais através do consumo material, de compras daquilo que nós não precisamos. E aí quando nós voltamos para casa com tudo aquilo que nós compramos sem planejamento, jogamos aquilo dentro do armário, em pouquíssimo tempo a gente vai perceber que tudo voltou a ser como era antes, né? Que aquela felicidade ela foi tão passageira que, na verdade, o problema que você tinha, o vazio que você tinha, ele não pôde ser suprido através de algo material que você comprou e, na verdade, nunca vai poder. Podemos ter todo o dinheiro do mundo, gastar tudo aquilo que nós tivermos, que se a gente não estiver bem emocionalmente, espiritualmente, nada de material vai conseguir te completar. Então a gente precisa tomar cuidado com esses consumos que nós praticamos, que nós fazemos quando nós não estamos bem. Quando você se entristece com alguma coisa, você vai lá e compra algo que estava fora do seu orçamento, fora do seu planejamento, e aí isso vai protelando os seus problemas, a solução dos seus problemas. Então a gente precisa aprender a descobrir em nós aquilo que não está bom, para que a gente possa buscar a nossa felicidade e aprender que a felicidade ela não é algo só momentâneo, que a gente precisa colocar a nossa felicidade, o nosso bem-estar a longo prazo também, que as coisas não se resolvem da noite para o dia, mas que elas têm uma solução e que nós fomos criados para sermos felizes, para sermos plenos. Então, e isso é em todos os aspectos da nossa vida, não só financeiro, mas pessoal e vice-versa. No livro Delírios de Consumo, do Beck Bloom, ele diz o seguinte: quando eu compro, o mundo fica muito melhor, o mundo é melhor, e depois deixa de ser, e aí eu vou lá e compro outra vez. Isso ele mostra nesse livro que nós precisamos aprender a perceber que comprar não é a melhor solução para tudo. Às vezes, quando tudo está ruim, você compra alguma coisa, o seu mundo fica melhor, e aí depois você quer que ele fique melhor ainda,
e aí depois ele deixa de ser melhor e você vai comprando outra vez e vai comprando, e isso vai desenvolvendo em você o consumismo exagerado, que pode se tornar até uma doença que precisa ser tratada mesmo com um especialista, porque chega um ponto que se a gente não trabalha isso no nosso início da nossa vida, você vai ter que procurar uma ajuda profissional, porque dos pequenos consumos, e se você não consegue perceber que você faz isso compulsoriamente, a cada vez que você tem um sentimento ou uma frustração, você vai perceber que se você não tratar isso, se você não observar, se você não se autoanalisar o tempo inteiro, você vai ficando cada vez pior. Vai ficando pior e aí você vai comprar mais e mais e mais, e aí não vai existir em nenhum momento da sua vida que você vai conseguir se equilibrar financeiramente, mesmo que você tenha um bom salário, que você tenha suas economias, um dia eles não vão dar para suprir o quanto esse consumo pode crescer caso você não perceba esse problema que vem acontecendo, que começa a te fazer sentir necessidade de ter mais do que ser. Então, é isso que ele quis mais ou menos dizer nessa passagem do livro. E ele ainda diz o seguinte, que custo e valor são duas coisas muito diferentes. Nesse mesmo livro ele diz isso, porque a gente hoje, o que o mundo nos apresenta é mais custo do que valor. Então, antes da gente consumir alguma coisa, eu preciso perceber quanto aquilo custa e quanto aquilo tem de valor para mim. Eu só posso consumir alguma coisa se aquilo representar um valor na minha vida e não o custo que ele tem. Se você vai comprar uma roupa, por exemplo, se ela não te agregar nenhum valor, se ela não te agregar nada demais na sua vida, se você vai comprar só por comprar porque você não tem uma ocasião importante, aquilo não te agrega nenhum valor, aquilo só tem um custo para você. Então é melhor que você não tenha, porque a gente precisa saber diferenciar essa questão do custo e valor, e quando a gente sabe aquilo que tem valor para a gente e aquilo que custa muito caro, aquilo que custa ele vai fazer uma diferença muito grande no seu orçamento, na sua estabilidade financeira. E valor não, valor é aquilo que agrega para você. Então, se algo te traz valor, é porque realmente você precisa, você tem necessidade daquilo, e aí você, com uma mente saudável, você vai perceber que o valor é que é importante, não o custo. Você não precisa ter algo que custa muito caro para agregar valor para você. Então, a gente vai ter que começar a descobrir isso interiormente, e quando a gente descobre isso é maravilhoso, porque você não fica escravo de nada, você não fica escravo de nenhuma marca, de nada. Você simplesmente usa e tem aquilo que traz valor para você. No livro Delírios de Consumo, do Beck, ainda tem uma parte muito interessante que ele coloca assim, que quando você for para o seu trabalho, ignore o canto da sereia que vem das lojas. E aí o seu novo mantra vai ser, será que eu preciso disso? Então, às vezes a gente precisa passar por vários lugares até chegar no nosso trabalho, várias lojas, e elas são lindas, elas são trabalhadas mesmo para aguçar os nossos desejos, os nossos sentidos. E aí ele coloca como se aquilo tudo fosse um mantra, né? Um canto da sereia que nos atrai ali sem pensar, que te hipnotiza. E na verdade a gente como mulher, às vezes a gente olha lá escrito promoção, ou 2 pares de sapato por R$ 59,90, e aí não me interessa se eu preciso de 1 ou 2, eu quero levar porque aquilo está me chamando para lá, está me atraindo para lá, e aí eu não penso. E aí a gente precisa colocar um novo mantra dentro da gente, que é, será que eu preciso disso? Será que eu preciso comprar? E principalmente, será que eu posso comprar? Se eu comprar, onde que isso vai afetar o meu orçamento? Ou de onde eu vou tirar para pagar? Então, pense um pouquinho, respira, passa direto, e aí quando você chegar na sua casa, você vai olhar o seu controle financeiro que você precisa aprender a fazer, analisar se dentro daquilo que sobra
necessidades básicas ali da sua reserva básica de sobrevivência, te sobra para que você possa consumir aquilo naquele momento. Então isso traz para a gente um senso de realidade, né? E coloca um novo chamado na vida da gente, um novo conceito, e a gente aprende a se perguntar sempre se eu preciso disso. O saber se eu preciso, ele está diretamente ligado ao seu sucesso financeiro. Você comprar aquilo que você não precisa é literalmente um atraso para você se estabilizar financeiramente. Então, não esqueça disso. Sempre se perguntar se eu preciso disso quando eu for ter que consumir alguma coisa, comprar alguma coisa. Daniel Tenori, ele disse assim: bem-vindo ao capitalismo, onde todas as datas foram assimiladas ao consumo extremo, com impostos absurdos e mão de obra desvalorizada. Daniel, ele coloca para a gente nessa frase de uma forma muito inteligente que hoje nós vivemos em um mundo, em um tempo em que todas as datas elas foram ressignificadas. Só que elas foram ressignificadas para que houvesse um consumo extremo em cada uma delas. A gente acabou de viver o Natal e aí tudo voltado para o Natal, o consumismo, o espírito de Natal já não é mais divulgado como era antes, e aí hoje é aquilo que você pode dar de presente no Natal, as promoções que existem para o Natal, e aquela época, aquela data ali é uma data de consumo extremo o tempo todo. E aí nós mal saímos desse tempo, e aí hoje a gente já entra nos supermercados, já tem lá inúmeros ovos de Páscoa à sua disposição, porque vai chegando ali a Páscoa, e aí vem o Dia das Mães, e vem o Dia dos Pais, e aí onde tudo foi ressignificado para que pudéssemos ter um consumo extremo o tempo todo. E sendo que, na verdade, o que a gente precisa fazer é trazer de volta os valores de todas essas datas, de todos esses períodos para a nossa vida, para que elas deixem de ter um sentido material, para ter mais o sentido pessoal, o valor que realmente tem o Natal, o valor que realmente tem a Páscoa, o valor que realmente tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e assim por diante. Então, a gente sempre olha essas datas como se nós tivéssemos a obrigação de ter muito para dar muito, sendo que, na verdade, o que a gente tem de melhor e que a gente pode dar para as pessoas é aquilo que a gente tem de mais valor, que é o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa dedicação. E aí esse mundo capitalista, ele fica o tempo inteiro provando para a gente que a gente precisa consumir, 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 e isso vai atrasando a sua vida, e vai chegar um ponto que, se você não trabalha a sua vida financeira hoje, você pode dar muito menos financeiramente lá na frente, contribuir muito menos financeiramente. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Você pode sim dar, você pode comemorar, não tem problema nenhum nisso, não há nada de errado com isso, mas a gente precisa dar de uma forma consciente, comprar de uma forma consciente, e saber que nessas datas existem muito mais valores do que preço, né? Então a gente precisa aprender a ressignificar isso, trazer de volta esse significado, e aí quando a gente aprender isso, a gente vai perceber que a gente deixa de ser menos consumista quando a gente enxerga o sentido das coisas na essência. E o Sérgio Fajado, ele diz que o problema não está em consumir. Consumir é sobreviver, mas o problema está em colocar o consumo em primeiro lugar. Isso sim é ser fútil. Ter alguma coisa, comprar alguma coisa não é problema nenhum, desde que nós façamos isso com consciência, que a gente não prejudique a nossa vida lá na frente, ou a vida dos nossos filhos, a vida
de agora, que a gente precisa ter, o compromisso que a gente tem com a educação, com a saúde da nossa família, com a nossa própria saúde, para poder colocar outras coisas que não são importantes em primeiro lugar. Isso é futilidade, a futilidade ela trabalha na gente tudo aquilo que é ruim, tudo que é consumo exagerado, tudo que é material é a essência da futilidade. Então, quando a gente consome com consciência, a gente consome para sobreviver e viver de uma maneira tranquila, uma maneira, viver em paz, viver com tranquilidade, poder planejar o nosso futuro, e a gente deixa essas futilidades de lado, a nossa ascensão financeira ela chega muito mais rápido, ela chega de uma maneira que às vezes a gente nem percebe, chega muito mais leve do que a gente pode imaginar. A gente não precisa passar por dívidas enormes, por problemas financeiros enormes para poder aprender. A gente pode aprender com coisas simples do dia a dia, como deixar a futilidade de lado, por exemplo. Marcos Francisco dos Santos, ele disse que a gente não pode aceitar a mesquinharia de uma vida voltada para a escravidão do consumo. Se a gente tem o hábito do consumo exagerado todos os dias, em tudo que a gente faz, se a gente gasta tudo aquilo que a gente ganha, e mesmo assim você fica endividado, você não consegue poupar, você não consegue economizar, você não consegue se organizar financeiramente, você é uma pessoa escrava do consumo, você é uma pessoa consumista. E aí isso te traz uma vida mesquinha, uma vida sem grandes objetivos, uma vida voltada só para o agora. Você nunca vai poder pensar no futuro, você nunca vai poder pensar em ser algo maior se você viver nessa mesquinharia da escravidão, do consumismo exagerado. Então ele traz isso para a gente assim, de uma forma bem inteligente e bem centrada, quando ele fala isso. Então é uma coisa que eu trago para mim também. Sempre que eu vou consumir alguma coisa que eu sei que está exagerado, a gente tem consciência disso, mas às vezes o nosso lado racional, aliás, emocional, fala mais alto, e aí eu quero, então eu já procuro fazer esses exercícios o tempo todo para que eu não consuma aquilo que eu não preciso, para que eu não me torne escravo de alguma coisa que eu não quero ser, porque nós não nascemos para isso, a gente nasceu para ser livre, a gente nasceu para ter uma vida feliz, uma vida confortável, isso é sagrado, então só que cabe a nós ir ao longo do tempo desenvolvendo isso, para que mais na frente a sua estabilidade possa te proporcionar várias coisas que você não teve no decorrer da sua vida, mas que você abriu mão para que chegando lá na frente você possa viver com um pouco mais de tranquilidade e realizar muitos daqueles sonhos que a gente às vezes colocava lá no início da nossa vida como sonho de consumo e achava que estava distante, e aí você se organizando hoje, amanhã você vai poder fazer de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, e você nem vai perceber que você fez isso, que você não vai sentir que você teve que abrir mão lá atrás, porque você vai estar vivendo aquilo lá na frente, e isso vai ser muito mais importante para você, vai ter muito mais valor, vão ter os valores que realmente são importantes. Então, o que eu quis colocar também para nós nesse vídeo hoje é que a gente não deixe, né, o consumismo que o mundo nos impõe hoje consumir a nossa vida. A nossa vida é muito mais do que consumos exagerados. Na nossa vida tem que ser mais cheia de valores, cheias de experiências positivas, cheias de objetivos que a gente vai poder traçar lá na frente e poder cumprir, cheia de foco, cheia de determinação, de disciplina. Então, é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. O consumo exagerado, ele é uma doença, ele precisa ser tratado, ele nos destrói pessoalmente, emocionalmente e principalmente financeiramente, e quando ele te destrói financeiramente, ele traz uma série de vítimas com você, porque você deixa de poder proporcionar muita coisa que seria importante para alguém, que seria essencial para alguém que você ama. Então, esse foi o objetivo
do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações.